40 dúzias de ostra, mexilhão, camarão. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Vocês estão vendo hoje, nós vamos bater um bate-papo. Nosso bate-papo hoje é com o Requião. Nós havíamos, viu, Requião, ele é anunciado na sexta-feira, mas eu comuniquei que você teve um problema de internet, assim como eu tive também. O programa sexta-feira foi muito difícil. Fizemos questão, não foi, Lindbergh, de manter o programa sabendo das limitações técnicas, que é para garantir esse horário, para vocês verem como nós estamos dedicados a esse canal à esquerda do YouTube. Então, ó, muito obrigada a vocês que nos seguem, a vocês que acompanham o nosso bate-papo, tá certo? E hoje nós temos, para variar, um monte de assunto. Eu ontem estava com o Requião, estávamos os dois em Curitiba, comemorando o aniversário de 74 anos do presidente Lula. E eu digo comemorando porque a vida tem que ser comemorada, mas fizemos dessa comemoração, não foi, Requião? Um belíssimo ato foi feito, nós estávamos lá, um belíssimo ato em solidariedade ao presidente e um ato de luta por Lula livre, né? E um ato que foi marcado pela esperança de que em breve o presidente Lula esteja entre nós. Mas, além disso, o Lindbergh fala ainda lá de Buenos Aires, continua lá na Argentina, que ontem as urnas deram um resultado muito importante, né? Então, bate-papo hoje, vamos falar um pouquinho do presidente Lula, mas, no geral, vai ser mais sobre essa questão dos avanços e dos resultados eleitorais da América Latina. Requião, desde já, muito obrigada. Obrigada porque você está aqui, você é uma pessoa muito querida da gente, a gente está tentando já ter um dia fixo para você, é muito difícil pelos seus compromissos, mas muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez, tá certo? Vamos, Lindbergh. Ô, Vanessa, eu estou aqui muito feliz, viu, Requião, com o resultado da eleição argentina, não é qualquer coisa, porque o Macri, quando foi eleito há 4 anos atrás, era considerado o príncipe do neoliberalismo. Diziam que esse era o modelo para ser aplicado em toda a América Latina. E aqui houve uma resposta do povo argentino forte, uma vitória no primeiro turno. Você sabe que a pobreza aqui está acima de 35% da população na pobreza. E a gente está vendo uma virada na América Latina. Porque essa vitória aqui é do Alberto Fernandes, da Cristina Kirchner, é a vitória do Evo Morales na Bolívia, é o levante do povo do Equador, o levante do povo chileno. A eleição no Uruguai, depois a gente vai comentar, eu tenho aqui os números, é uma eleição que está mais apertada, a direita vai com mais força para o segundo turno, o candidato da Frente Ampla sai na frente, né, com 39% dos votos. Esquerda, mas o cenário é um cenário muito bom para a esquerda na América Latina. E quando a gente junta com o Lula, com o aniversário do Lula, que eu queria que você falasse, Requião, também, você teve ontem com a Vanessa, com a Gleisi lá em Curitiba, com essa expectativa de saída de Lula no final do ano, em todo esse cenário. Ontem aqui na Argentina, os peronistas falavam muito, eu estou falando da roda de altos dirigentes peronistas, da possibilidade do Lula vir aqui para a posse do Alberto Fernandes em 10 de dezembro. Né? Uma chegada do Lula da posse do Alberto Fernandes aqui, diziam os argentinos, poderiam colocar milhões de pessoas nas ruas. Então eu queria, Requião, começar falando com você, que você analisasse esse cenário aqui das eleições, eleição na Argentina, eleição na Bolívia, eleição no Uruguai, esse levante no Equador, esse levante também no Chile, e de que forma isso influencia no Brasil. É um prazer estar com você, Requião. Prazer é meu, presidente. Mas olha, o último programa que eu acabei não entrando é que a Vanessa combinou comigo, pelo menos eu entendi assim, que ela viria ao meu escritório para utilizar esse nosso suposto estúdio aqui e o nosso sistema de televisão. Eu liguei o aparelhinho de celular, enquadrei e iluminei o ambiente e fiquei esperando a Vanessa. E a Vanessa não apareceu. Eu e o Ismael Moraes passamos esperando ela quase até 1h ela não apareceu. Na verdade, ela tentou fazer o programa de outro lugar, em Curitiba, onde ela estava. Ela estava no Paraná?
ela estava numa reunião do partido dela, que parece que vai mudar agora a foice e o martelo por cima. Não, Requião, pode parar. Não. Línguas. Não, as más línguas, acabei de ser dito. As más línguas. Tem nada disso, não. Diz que vão trocar a foice não é verdade. com a tapioca. E vão trocar o martelo por uma miniatura do lançamento de foguete lá de Alcântara. Não é verdade, né? Não é verdade. Então, vamos lá. 99. Vamos começar conversando sobre o aniversário do Lula. O Lula está preso há mais de um ano. E o que nós vimos acontecer depois da prisão do Lula? Que foi uma prisão que violentou todo o processo criminal no Brasil e pulverizou as regras do nosso Estado de Direito. O que nós vimos foi a entrega do pré-sal, foi o fim da aposentadoria dos trabalhadores, a precarização do trabalho, as agressões pesadas à nossa soberania, o controle da máquina do Estado para proteger uma quadrilha medíocre de parlamentares que utilizavam verbas dos gabinetes, desviando essas verbas em benefício próprio, e a máquina do Estado utilizando a estrutura pública para ocultar tudo isso. O que nós vimos foi isso. Então, quando eu falei, Vanessa, você não estava mais no nosso encontro, você tinha falado e saído. Eu quero recapitular aqui o que eu disse. Eu estava naquela hora vendo o pronunciamento dos sindicalistas, daquele pessoal todo, e eu lembrei de uma frase que eu escutei na minha época de política da União Nacional dos Estudantes. Um líder de um país hispânico, que não me lembro qual seja, abriu o seu discurso falando do assassinato do Lumumba, que era um líder da liberdade no país africano. E ele dizia o seguinte, na abertura do seu discurso: "No hay tumba para Lumumba, porque la luz no se encierra." Não há túmulo para o Lumumba, porque não se pode encerrar a luz. E eu, então, fiz uma paráfrase com isso. Não há cela para o Lula, porque não se pode encerrar a soberania, o direito dos trabalhadores e a evolução do Estado Social no Brasil. O Lula está preso por isso. O Lula foi preso, o direito foi violentado. Não que o Lula não pudesse ser julgado, processado. Ele pode, eu posso, vocês dois que estão comigo nesse programa, todos podemos ser examinados pela justiça. Mas ele foi utilizado para abrir espaço para a eleição do Bolsonaro? Não. O Bolsonaro, na minha opinião, tem 6% de apoio no Brasil. O resto foi o voto contra a política, provocado pelas críticas pesadas da Globo e uma campanha brutal contra o PT, que tinha corruptos também, como de resto todos os partidos, mas aparentemente o PT com muito menos do que o PMDB, o PP e os outros partidos que militavam de forma majoritária ou significativa na política brasileira. Então, o Lula tem que ser libertado, porque hoje eu confundo o Lula livre com o Brasil livre. O direito restabelecido, o Estado de Direito funcionando, e terminei o meu discurso com a palavra de ordem. Foi um discurso curto. E a palavra de ordem é a mais importante que eu acredito que se estabeleça no Brasil de hoje, que é o referendo pela anulação de todas as medidas tomadas pelo governo do Temer e do Bolsonaro. E a criação de uma frente ampla, não tão ampla que inclua a direita liberal, os inimigos do país, do povo, das conquistas sociais, mas uma frente ampla que derrube esse governo do Guedes e da CIA do Brasil, de defesa absoluta dos interesses norte-americanos. E essa ilusão de alguns militares reformados da volta da Guerra Fria. Eles querem restabelecer agora uma Guerra Fria. Nós paramos a nossa evolução econômica que vinha crescendo nos anos 80 com a submissão do Brasil aos interesses geopolíticos dos Estados Unidos. Agora, de repente,
nós temos uma nova Guerra Fria, que é do bloco, não é? O BRICS e os Estados Unidos do outro lado, e vemos a Europa tentando resolver os seus problemas com a escravização do Brasil e a nossa redução à condição de produtores de commodities. Commodities, Lindbergh, sabe de onde vem essa palavra? Comunismo. Commodity é a produção básica. E o comunismo, a commodity deriva exatamente da palavra comunismo. E nós, reduzidos a essa condição de produtores de matéria-prima, de minérios e fornecedores de mão de obra semi-escravizada. Então, a prisão do Lula é isso que nós temos que entender. Agora, vamos ver como é que fica aquela história da prisão em segunda instância, que está sendo votada no Supremo Tribunal Federal. Achei magnífico o voto da Rosa Weber. Simples, curto... É que eu estou convencido que... Diga, Lindbergh. Deixa eu falar uma coisa a você. Eu estava aqui na Argentina, a festa ontem do povo foi impressionante. O John, inclusive, está com várias imagens aí que eu queria que colocasse na tela. Porque o povo foi para as ruas com uma força gigantesca. E a Cristina Kirchner, no último comício dela em Mar del Plata, ela fez uma fala impressionante. A Cristina é uma liderança, não é qualquer coisa, Cristina. A Cristina está no patamar do Lula. Ela é uma gigante, né? Então o Alberto ganhou, mas as pessoas nas ruas gritavam Cristina, Cristina. E ela ontem, em Mar del Plata, fez um discurso que repetiu em parte ontem, que ela dizia o seguinte: nunca mais há um neoliberalismo. E as pessoas gritavam nunca mais, nunca mais. Aqui o grau de conscientização da população é muito grande. Mas quanto por cento? Ou seja, não é só o governante. Macri fez 4. Olha, o resultado surpreendeu, porque a diferença era de 15 pontos. Ao final ficou 48-40. O Macri subiu na reta final. Subiu por quê, Requião? Primeiro, a direita fez um discurso, eles fizeram um discurso para a base deles. E fizeram um discurso do medo muito grande também, né? Então, na reta final, porque nas primárias, o Alberto Fernandes venceu com a diferença de 15 pontos. Teve momentos em pesquisa que a diferença chegou a 22 pontos. E o Macri passou a reorientar sua estratégia para falar para a sua base social, utilizando o discurso do medo, e cresceu. A moda do Steve Bannon. Na verdade, aumentou a participação. A moda do Steve Bannon. Como? Não, sim. E de fato, sim, todo mundo imaginava uma diferença de mais de 15 pontos. A diferença foi bem menor, foi de 8 pontos. Mas isso não tira em nada, Raquel. O papel dessa eleição, né? É uma eleição histórica na Argentina, que eu espero que signifique muito para a América Latina. Novos ventos. Isso mostra, e eu queria que você falasse um pouco sobre essa frase da Cristina Kirchner: nunca mais há um neoliberalismo. Porque neoliberalismo na América Latina significa aumento da pobreza, aumento da desigualdade social, significa a explosão que a gente está vendo geopolítica aos interesses do capital internacional, notadamente dos Estados Unidos. Não é isso? Agora, eu achei surpreendente o crescimento do Macri e assustador. Vai depender agora de como venha a ser conduzida a política argentina. Mas o que me aparece como uma notícia, um alvíceras extremamente significativo, não sei se é uma suposta proposta ou uma proposta concreta, da China de assumir a dívida argentina e viabilizar com isso a possibilidade da retomada pesada dos investimentos no país, do desenvolvimento econômico e de uma entrada na Argentina no BRICS. Isso deixaria pendurado no pincel o Guedes aqui no Brasil, porque a produção de commodities argentinas é monumental. Agora, outra lenda que tem que ser desfeita, que colocam no Brasil como uma forma de retirar a possibilidade do Lula liberto, por exemplo,
voltar a ser candidato a presidente da República, é essa história da renúncia da Cristina Kirchner à candidatura da presidência para colocar o Alberto Fernandes. Na Argentina, isso não funciona exatamente assim. Um dos problemas do fracasso econômico da Cristina na política interna de desenvolvimento derivou do momento em que ela decidiu colocar impostos sobre a exportação de commodities, de produtos não industrializados, produtos não processados da Argentina industrialmente. E ela perdeu no Congresso por um voto. Foi o voto do presidente, que era o vice-presidente do Senado, que era o vice-presidente da Cristina Kirchner. Então, hoje, o que a Cristina conseguiu nesse processo foi colocar o Fernandes, que foi seu chefe de gabinete, e assumir a presidência do Senado da República. Então, esse governo do Fernandes com a Cristina é um governo, do ponto de vista político e administrativo, extraordinariamente mais forte do que o governo que a Cristina exerceu como presidente da República. Então, acho que isso vai fazer diferença. E acho também que a vitória do Fernandes na Argentina vai influenciar o segundo turno no Uruguai. O Uruguai teve aspectos interessantes. A Frente Ampla perdeu 7 pontos, ou mais de 7 pontos. Ela teve 47% na última eleição, caiu para 40% agora, ou 39% e pouco. Também a oposição do Lacalle perdeu ponto. Mas, se não chegou a 40%, significa que 60% da população do Uruguai não votou na Frente Ampla. E a Frente Ampla, em determinado momento, caiu na armadilha que os nossos governos progressistas caíram no Brasil, que foi de ceder à política liberal. A reforma tributária do Uruguai, feita no governo do Mujica, que tinha como ministro da Economia como é que era o nome dele, meu Deus? Deu um branco agora. Meu amigo, conviveu muito comigo no Parlasul. O ministro da Economia fez uma reforma tributária que liberou absolutamente o capital e ferrou de forma muito dura o trabalhador uruguaio. Então, esta frente ampla acabou não sendo uma frente tão keynesiana como nós imaginávamos no início da vitória da Frente Ampla. Mas vai influenciar, sem sombra de dúvida, a vitória do Fernandes na Argentina na próxima eleição uruguaia. Mas não me parece que seja uma vitória fácil, como anunciam na mídia progressista. Olha, Lindbergh e Requião, eu queria só falar sobre essa questão dos caminhos que... Vanessa, me perdoa, eu esqueci o nome dele, Danilo Astori, fã do Fernando Henrique Cardoso, e fez uma reforma tributária extremamente liberal e sacrificadora do trabalho no Uruguai. Isso acredito que contribuiu para o desgaste da Frente Ampla. Mas, viu, sobre esse assunto que vocês levantam, essa questão do desastre, da falência dessa política neoliberal no nosso continente, isso está sendo visto, como dissemos aqui também, em todos os países, não é? No Equador, quando o presidente Lenin Maduro começou a aplicar essa política e aumentar os preços sem nenhuma... Não é? Enfim, no Equador, na Bolívia, no Chile, Uruguai, Argentina. Também, né? Agora, importante dizer que está chamando muita atenção as eleições, porque são eleições gerais da Bolívia, do Uruguai, da Argentina, mas lá na Colômbia, que também é dirigido por um neoliberal, Uribe, aliás, é o país mais alinhado, era o país mais alinhado aos Estados Unidos até o Bolsonaro vencer. Porque depois que o Bolsonaro assumiu a presidência do Brasil, passou a ser o Brasil o país mais subserviente aos norte-americanos, não é verdade? Eu ia fazer uma correção. O Uribe continua alinhado aos Estados Unidos. Agora o Bolsonaro continua subserviente. Ele perdeu o trono. O Uribe perdeu o trono para o Bolsonaro. Mas veja, lá também teve eleição esse final de semana para eleições municipais. E o Uribe parece que foi o grande derrotado.
os grandes centros elegeram as frentes de esquerda, inclusive a capital Bogotá vai ser dirigida pela primeira vez por uma mulher LGBT, jovem, viu? Bem interessante isso, a gente acompanhar também mudanças na Colômbia. Mas, olha, eu quero falar... Mas deixa eu só falar, o Uribe, o Uribe foi presidente lá atrás, o fato elegeu o presidente, e o presidente agora é o Duque, que disputou com o Requião. Não. Eu cometi esse erro também, que você vai cometer. A presidência do Lulate, a gente fez Requião ganhar dele, pô. O presidente é Duque. Lindbergh. Lembra disso, Requião? Nós derrotamos com a participação pesada sua e da Vanessa e dos companheiros, é outro Duque, ele era senador. Mas esse Duque que ganhou a eleição não é aquele. Porque aquele Duque que foi pela direita contra nós, ele me surpreendeu posteriormente, me convidando para participar das conversas da negociação do acordo com as Farc na Colômbia. E eu fui para Medellín. Eu fiz uma palestra, um ex-presidente da Bolívia fez uma palestra também, e o Duque falou, ele me surpreendeu. O Duque que nós conhecemos na frente, tentando ser o presidente da Eurolato pela direita, e que nós derrotamos, fez uma brilhante palestra na Colômbia. Ele é um sujeito apetrechado, como diria o Brizola. Eu pensava que era o mesmo. Não é o mesmo. Eu também pensava. Não, hoje assim, a gente está um bocado com muita confusão, uma segunda-feira com tanta coisa para falar, mas enfim, eu acho que até, não sei se é o Uribe Lindbergh, ou é um parente dele que concorreu e perdeu. E pela primeira vez nos últimos tempos, a Prefeitura de Bogotá, repito, é eleita no primeiro turno, e por uma derrota para ele, para o Uribe. Então é importante a gente ver essas mudanças também na Colômbia. Mas agora o que eu queria que vocês falassem, Lindbergh e Requião, é que diante desse recuo, dessas derrotas sequentes do neoliberalismo no nosso continente, isso acendeu a luz vermelha do Guedes, acendeu a luz vermelha aqui do governo Bolsonaro. E a notícia que nós temos é que a imprensa, eu acho que é o Estadão, teve acesso a um documento que o governo do Bolsonaro, Guedes, está preparando para mandar para os congressistas, porque diz que tem crescido muito os discursos anti-neoliberais no Congresso. Então, ele está fazendo um documento mostrando para os parlamentares, primeiro, pedindo que eles defendam as medidas do governo Bolsonaro e, segundo, dizer que a situação é diferente. Só que ele não explica nada. A única coisa que ele fala no documento pelo que eu li, que ele está mandando, é dizer que a economia no Chile vai muito bem, obrigada. E que esses problemas menores, esses problemas sociais menores, esses serão corrigidos. Mas diz, olha, enquanto a América Latina cresceu em média, nesses últimos 10 anos, a 2%, América Latina, o Brasil cresceu em média 1,5%, o Chile cresceu mais de 3%. Então, para o Guedes, isso é que é o fator principal. Claro, mas o Chile entrou em crise porque ele aumentou o produto interno bruto, mas não a distribuição. Pelo contrário, concentrou ainda mais, né, Requião? Pelo contrário, exatamente, pelo contrário, concentrou. 80% da população aposentada recebe menos da metade do salário mínimo chileno. E tanto que o Levante se consolidou em cima dessas informações que foram acumulando e levantando a consciência ao longo do tempo. Eu, pessoalmente, Vanessa, eu acredito que o governo do Bolsonaro não dura muito. E o Bolsonaro, antes de cair, eu acho que cai, é uma opinião minha, não sei se baseada no desejo de que o Brasil retomasse o crescimento através do seu processo civilizatório, mas antes de cair ele vai botar na rua o Guedes. O Bolsonaro, Lindbergh, você, Vanessa, nós fomos senadores juntos. O Bolsonaro apoiou o Chaves no começo da Revolução Bolivariana. O Chaves era militar, ele elogiava o Chaves de todas as maneiras. O Bolsonaro não sabe o que está fazendo. É um sujeito ligado às milícias com um discurso maluco que foi o beneficiário de uma campanha contra a política no Brasil e contra o Partido dos Trabalhadores. Eu insisto, o Bolsonaro não tem 6% de apoio. O resto que vem com o projeto Bolsonaro é o ódio à política. Aquela história, todo político é corrupto.
Então, ele se transformou no sujeito que não era político, quando, na verdade, ele era o mais político, o mais fisiológico, um grupo que manipulava, como se vê pela imprensa hoje, o salário até dos funcionários do gabinete. Então, eu acredito que o Bolsonaro se livra do Guedes. Vamos continuar com aquela loucura, né, do general Heleno, lá de que a terra é plana, da Damares, que vai conversar com Jesus na goiabeira, mas isso tudo vai se esfacelando no processo. Eu acredito que estamos chegando perto do fim desta etapa do governo do Bolsonaro. Talvez não imediatamente o fim do Bolsonaro no governo, mas ele defenesta o Guedes. O Guedes é um enlouquecido, é um fundamentalista. O Guedes é, para a economia liberal, o que o Malafaia é para o evangélico pentecostal. É um doido. Lindbergh. Deixa eu te falar. Estamos aqui na Argentina ainda, volto amanhã para o Brasil. Aqui na Argentina começou o terrorismo em cima da economia, né? O dólar subiu às alturas. Quanto é o dólar aí? O Macri ontem à noite limitou. Cada cidadão pode retirar apenas $200. Limitou a compra de dólar. Quanto é que está o dólar em relação ao peso? Estava a 62 no processo eleitoral. Chegando a 72 no paralelo aqui, ó. Nossa. Então, até 10 de dezembro vai ser pancada aqui. O Alberto Fernandes toma posse no dia 10 de dezembro. A Cristina Kirchner, no discurso ontem, ela começou a falar do Macri. A turma vaiou ela. Não, escuta! Eu espero que o Macri tenha responsabilidade. Ele foi eleito para governar do primeiro ao último dia. A responsabilidade é dele. Então, o terrorismo aqui na economia, porque aqui, ao contrário do Brasil, no Brasil, pessoal, o presidente Lula e a Dilma deixaram uma reserva de 380 bilhões de dólares. Não tem reserva. Então, é um terremoto. E aqui foi interessante, Raquel. Você veja que as pessoas, em especial os mais jovens, viram a coisa do Chile. Aquela mobilização do Chile foi gigantesca, 1.200.000 pessoas em Santiago. A população de Santiago são 5 milhões de pessoas, 1.200.000 nas ruas. Mas eu fui na Casa Rosada e lembrei dos anos 90, no neoliberalismo. E lembrei lá do De la Rua, porque aqui, em 2001, na Argentina, em 12 dias, caíram 5 presidentes da República. Eu me lembro que o De la Rua, no começo de dezembro de 2001, fez o curralito. As pessoas não podiam retirar seus depósitos dos bancos, né? E no dia 20 de dezembro ele teve que sair cercado pelo povo. O povo batia panela também, mas nesse caso batia panela nas ruas, e o De la Rua saiu de helicóptero. Vale dizer que essa fuga de helicóptero, Vanessa, é interessante, não foi só o De la Rua. Na Bolívia também o povo cercou o palácio e Sánchez de Lozada, que era o presidente da República, também saiu de helicóptero em 2002. No Equador, em 2005, o Lúcio Gutierrez, que era o presidente da República, também fugiu de helicóptero. Bolsonaro, né? Manteve o helicóptero de plantão no Palácio do Planalto. O problema é que Brasília é longe, né, aqui? Brasília é diferente. Agora, aqui nós temos as capitais, os cercos. Lindbergh e Requião. Não, o que eu quero dizer para você. Diga. Pode falar, Vanessa. Não, eu queria que você dissesse o seguinte, exatamente sobre essa questão que você levanta, Lindbergh. Qual é a opinião de vocês? Qual será o desfecho do Chile? Porque ele está fazendo um monte de medidas contrárias, né, o presidente Piñera, contrárias à sua política neoliberal na tentativa de se manter no poder. Ele já anunciou a demissão de todos os ministros. Mas será que a população vai aceitar isso? Vocês acham que tem saída para ele, para o Piñera? O que eu acho, Vanessa, é que se isso vai dar certo ou não, mostra pelo menos que eles têm uma visão civilizada do seu comportamento na presidência da República.
O Macri marcou um café da manhã para hoje com o Fernandes. Enquanto isso, o presidente do Brasil disse que não vai reconhecer, não cumprimenta a eleição do Fernandes na Argentina. Você veja a coisa grotesca, tola do comportamento do presidente Bolsonaro. É uma vergonha continuada. É absolutamente ridículo o Bolsonaro nas suas atitudes. E os outros são de direita, mas não são malucos. Não é uma extrema-direita adoidada que propõe a matança dos pobres nas regiões faveladas do Brasil. Há uma diferença muito grande. Nós estamos pior em termos de direita no poder. Mas eu acredito que a medida do governador, do presidente do Chile, de demitir o ministério inteiro, de qualquer forma, é uma espécie de meia-culpa, né? Estávamos errados, vamos mudar o governo e mudar a política para cumprir o mandato. Não sei se vai dar certo ou não. O problema do Chile, Requião... O exército saiu da rua. Ele parou com o estado de sítio foi suspenso no Suspendeu. Chile. Mas morreram mais de 17, né? Você sabe que lá a esquerda tem uma mesa, eles chamaram a mesa dos movimentos sociais todos. Unificaram todo mundo nessa mesa dos movimentos sociais que tenta dirigir o processo. E eles pedem a renúncia do Piñera e uma Assembleia Nacional Constituinte. O problema do Chile, Requião, é que falta uma alternativa política, porque a concertação, que foi o governo de centro-esquerda lá no Chile, da Bachelet e todo mundo, na verdade, digamos assim, que foi a centro-esquerda mais limitada de toda a América Latina. Não mexeu nas questões centrais implantadas pelo Pinochet, não mexeu no sistema de previdência. Então, a gente sabe de toda a centro-esquerda latino-americana, digamos, a mais acomodada, a que menos foi a chilena. E o que falta no Chile agora é uma alternativa de esquerda, tem a frente ampla lá que eles estão construindo. Uma proposta. Que está fragmentada, que seja uma alternativa real de poder. Esse é um problema concreto no Chile. A gente fala de limitações do PT aqui no Brasil, na Argentina, só que a chilena é muito pior. Então tem um problema também que foi privatizado só não privatizaram o cobre. Só não privatizaram o quê, Requião? Não estou escutando. Só não privatizaram o microfone para mim, eu não estou te escutando, Requião. O cobre continua estatal e sustenta o governo chileno. Mas eu vi outro dia na internet uma notícia que 80% da renda do cobre estava indo para a sustentação do salário dos militares. Eu não acredito que seja verdadeira, mas eu tenho, não é 80%, outra informação. Mas é uma parcela importante. O cobre subiu no mercado internacional 50 vezes. Mas aí, veja bem, Requião, tem um probleminha que eu também andei vendo. Diminuiu... Eu não estou te escutando. Está ouvindo agora, Lidia? Está ouvindo? Eu escuto, Requião não. Então tem uma questão também que eu andei lendo esses dias, que aumentou, cresceu muito a exportação do cobre, mas in natura, e diminuiu a exportação do cobre por parte do Chile, beneficiado, ou seja, há um processo também de desindustrialização muito sério, aliás, muito não, seríssimo no Chile. E aí é o que a gente espera, né, viu, Lindbergh? Porque, não sei, esse Piñera continuar no poder depois de tudo que aconteceu, na minha opinião, é difícil, né? Espero que lá eles tenham essa condição, as oposições a Piñera, de ter uma saída mais democrática, mas fora dessa linha desse presidente, que, na minha opinião, acho que... Porque ele parou agora, né, Requião, com um toque de recolher, suspendeu. Mas quantos morreram? O povo não saiu da rua. Morreram 2 crianças lá, foi muito bárbara a violência contra o povo, não é, Lindbergh? Eu queria fazer uma pergunta para o Requião e a Vanessa. Vamos lá. América Latina convulsionada, Equador, Chile, vitória na Argentina, vitória do Evo Morales também, em especial a vitória da Argentina. Vitória da Argentina não é qualquer coisa. Nós temos agora o governo do México, López Obrador, e aqui na Argentina, Alberto Fernandes. Isso é uma mudança grande na América Latina. Nesse contexto,
o que significa a libertação do Lula antes do final do ano. Porque nós estamos com o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a questão da prisão em segunda instância. E se a maioria, que todo mundo aposta que tem 6-5 a favor da revisão, ou seja, a favor da interpretação literal da Constituição, que a Constituição, no seu artigo 5º, inciso 57, fala de prisão após todo o processo ter transitado em julgado. Então, veja bem, nesse contexto de virada, vai ter a posse aqui do Alberto Fernandes dia 10 de dezembro. O que significa a libertação do Lula? A libertação do Lula significa, na minha opinião, a mobilização contra o liberalismo econômico. De certa forma, se inaugura um período em que a fraternidade e a igualdade passam a valer mais do que a barbárie do liberalismo econômico. Porque é isso que nós estamos assistindo no Brasil e no mundo, não é? A igualdade e a fraternidade, que são promovidas basicamente pelas religiões cristãs, por exemplo. A Igreja Católica tem tomado posições magníficas, e também por igrejas evangélicas que não estão na mão desses doidos exploradores da miséria popular e que vivem à custa de um dízimo tomado dos mais pobres de uma forma realmente infame. E do outro lado, essa história do liberalismo econômico, essa loucura. Eu já vi afirmações, por exemplo, num debate que eu fiz numa rádio do Rio Grande do Sul com aquele Cataguri, que hoje é deputado federal. Cataguri é o nome dele, né? Catacoco. Ele dizia o seguinte: a Revolução Industrial da Alemanha só progrediu porque tinha o trabalho das crianças, o trabalho semi-escravo. É isso que traz essa exploração do trabalho, é que trouxe o desenvolvimento tecnológico. É um doidinho, né? Contra todo o processo civilizatório do planeta. O crescimento na Europa da social-democracia. Mas a social-democracia, como eu já examinei com vocês, na minha opinião, surge como uma defesa do medo do comunismo russo. Claro. Quando o comunismo russo caiu por problemas internos, primeiro a glasnost, o degelo, depois a perestroika, eles tentam retomar da população, do seu processo civilizatório, todos os direitos dos quais tinham aberto mão. É isso que acontece no Brasil. Aqui no Brasil é a terra sem futuro. Lindbergh, quem foi que dirigiu aquela terra sem futuro mesmo? Um tal de Marcos Coimbra, né? Que era assessor do Palocci, né? E presidente do INSPER. Mas o INSPER não é dele. O INSPER é de um tal de Haddad. Não o Haddad, que foi candidato do PT a presidente da República, mas um milionário industrial de São Paulo. É a informação que eu tenho, até precisava checar isso. Eu não tenho certeza do que estou dizendo a você. Mas esse instituto montou a ponte para o futuro. E esse é um horror. E quando você faz essa crítica da dose hemopática de social-democracia no Chile, na época da Bachelet e tudo mais, nós fizemos a mesma coisa também, né? O Lula dizia, nunca os banqueiros ganharam tanto. E nós fomos dirigidos na nossa economia pelo Meirelles. Qual é a diferença básica do Meirelles, do Joaquim Levy e desse porra louca do Paulo Guedes? É de velocidade, né? Uns são de Fórmula 1, outros andam mais devagar. Mas nós estamos nesse processo há muito tempo. Mas no Chile é diferente, Requião. No Chile é bem pior. Porque, querendo ou não, nós tivemos aqui no Lula, 2008, naquela crise econômica, a saída nossa daquela crise econômica. Dinheiro público. Foi a saída keynesiana, políticas contracíclicas, aumentamos investimento público, aumentamos o gasto social, apesar do Meirelles. Apesar do Meirelles, né? Que o Meirelles continuou, mesmo naquela crise econômica, ele demorou a baixar a taxa de juros, mas o fato é que o Lula fez ali aumento de investimento público. E a Dilma ali fizemos a saída correta. Como? A Dilma se opunha ao Meirelles. Se opunha ao Meirelles. Agora... Ela estava corretíssima. Deixa eu fez falar... um bom embate. Ela errou depois do Levy. Lindbergh, deixa eu falar sobre a sua pergunta sobre o presidente Lula. Primeiro é isso. Estivemos ontem em Requião. Requião chegou bem cedo, eu cheguei bem cedo também e fiquei andando por lá.
nos arredores da Polícia Federal, era muita gente que tinha, mas muita gente mesmo que foi até o ato do presidente Lula. Agora, ali mesmo no ato, o que a gente sentia era muita emoção, porque eu fui lá, conversei, andei por ali por fora e conversando com as pessoas, e aliás, muitas delas te mandando um abraço, viu, Lindbergh, dizendo que são nossos que nos acompanham aqui no canal, inclusive eu conheci a Neiva ontem, a Neiva que está sempre conosco, veio me dar um abraço. Né? Moreira? Exatamente. Ela, sim, eu sou a Neiva. Ela sempre está aqui com a gente, Requião. Mas, olha, eu acho o seguinte, que a liberdade do presidente Lula, na minha opinião, é isso, está muito próxima, né, Requião? Muito próxima por conta desse julgamento do Supremo em relação à prisão em segunda instância. Lindbergh, Requião, é impressionante. Hoje eu vou falar aqui, aquela Globo News, né? Hoje bem cedo. E levaram lá dois juristas para falarem sobre essa questão, esse julgamento. E os dois muito firmes em dizer o seguinte: parece que tudo voltará à normalidade, que vai voltar a prevalecer o texto constitucional, ou seja, prisão só depois de julgado, ou seja, depois do trânsito em julgado, não é? Então, ou seja, não serão arbitrários mais com o Serra, com o Fernando Henrique, com a Aécio Neves, como foram arbitrários até agora com os progressistas e os nacionalistas. Embora, cá entre nós, muitos dos que estão presos deveriam... Eu estou na linha da declaração do Lula. Eu acho que a prisão do Lula foi um absurdo. Eu, pessoalmente, acho que o Lula é inocente, embora, como advogado, né, fiz um curso de direito que me custou muito tempo e muito dinheiro à minha família, eu digo a vocês que o Lula pode sim ser processado, mas o que eles querem agora é o Estado de Direito para os ladrões entreguistas. Mas aí, Requião, veja bem, nós temos que nos aproveitar disso, porque isso vai levar, em primeiro lugar, a libertação do presidente Lula, sem nenhuma restrição, com seus amplos direitos de ir e vir. Ele na rua, o que nós temos que ter aí, a prioridade qual é? Um novo julgamento para o presidente Lula, que é o Supremo julgar aquele habeas corpus que está lá, que solicita, que diz, né, solicita que seja reconhecida a suspensão do Moro. E aí sim, ele terá um novo julgamento e terá de volta, que eu acho que é o papel importante dele, os seus plenos direitos políticos. Mas, Lindbergh, a liberdade do presidente Lula significa, eu não diria de imediato, a unidade das esquerdas. Não diria isso, porque ainda tem muitas feridas a serem tratadas, mas eu diria o seguinte, que de imediato se inicia um restabelecimento profundo desse diálogo, porque o presidente Lula ainda é a pessoa que mais traz a junção desses setores todos, porque, você veja, até mesmo quem critica muito o presidente Lula não deixa de reconhecer que ele é a maior liderança e que ele não é uma liderança verbal, ele não é uma liderança teórica, ele é uma liderança prática, porque ele mostrou que é possível fazer e fez no seu período. Aliás, temos crítica, né? Poderia, na questão ideológica, ele poderia ter feito muito mais, mas essa questão que vocês colocaram... Lula fez muito pelo povo, né? O resultado do governo do presidente Lula é medido pelo que ele fez pelo povo trabalhador, pelo povo mais pobre. Foram quase 40 milhões de brasileiros que ascenderam socialmente. Isso é uma revolução, Vanessa. 32 milhões de brasileiros que deixaram a pobreza extrema. Ontem, inclusive, eu queria pedir para o João colocar um vídeo que eu fiz ontem. É que eu fiquei para morrer ontem aqui, porque eu estava querendo fazer a apuração pelo nosso canal, Vanessa, ao vivo. A festa estava tão bonita, só que a internet aqui, não tinha internet alguma, era muita gente no entorno do comitê eleitoral peronista. Eu estava lá dentro com a Manuela Dávila, Vanessa, que estava com a gente também, com o Mercadante, com o Celso Amorim. Só que a gente ficou lá dentro, fechado dentro do comitê eleitoral. Teve uma hora que eu disse, gente, por quê? Vamos para o meio do povo. Eu queria ver a festa no meio do povo. Aí saiu a gente, estava o filho do presidente Lula, o Fábio, o neto do presidente Lula, o Tiago, estavam aqui também, estão aqui na Argentina. E fomos com a Manu, com a Mônica, e fomos para a rua. E eu louco para transmitir. E a internet não funcionava.
E tem um trecho aí que eu queria pedir para o John colocar o vídeo no ar. E, Requião, por onde a gente andava, identificava a gente como brasileiros, eu estava com a camisa do Lula, as pessoas gritavam, interrompiam qualquer gravação nossa, gritando Lula, Lula, Lula. Não é só, Lindbergh, não era só de vocês, não. De todos os canais de televisão, ao vivo, dava isso, o pessoal chegava atrás, Lula livre, Lula livre. O Lula na Argentina, eu acho que é mais popular do que no Brasil. Mais do que isso, Lindbergh, essa história do Lula ladrão. O Lula se aproveitando do cargo para se lucropetar e familiarmente também. Isso é um absurdo tão grande. O neto do Lula morreu num hospital de terceira categoria em São Paulo, seguramente por falta de um atendimento médico especializado e mais sofisticado. A família do Lula, quando vem a Curitiba, a filha, a Lurian, ela vem de automóvel. E o pessoal de apoio aqui no Paraná, o pessoal do PT, providencia almoço e jantar para eles. Eles não têm recurso abundante para ir num restaurante chique. O Frei Chico, que é o irmão, vem de ônibus. Vem de ônibus de São Paulo para cá para visitar. Então, que história de presidente da República, ladrão de milhões de reais, que o neto morre no hospital por falta de atendimento e a família não consegue se locomover num avião. Mas, Requião... É um absurdo total isso. E o povo achando, sabe o quê? Lula não errou. Vocês dois sabem que eu fiz oposição ao Lula e a Dilma em função do Levi e do Meirelles no Congresso Nacional em função da política econômica. Aliás, vocês fizeram também, né? A nossa crítica foi uma crítica equivalente. Nós não estávamos aceitando. Mas... daí a dizer que o Lula se lucropletou disso é de uma boçalidade absoluta. Agora, nós não podemos continuar apostando nesse sebastianismo. Lula livre está resolvendo tudo. Lula livre tem que ser vinculado às políticas de retorno da soberania nacional, do referendo revogatório, da rediscussão dessa coisa toda, que essa loucura do Guedes, influenciado por Steve Bannon e interesses geopolíticos norte-americanos, colocaram no Brasil. E isso não significa uma guerra contra os Estados Unidos. Eu, pessoalmente, aprecio muito a civilização norte-americana. Eu vejo nos Estados Unidos, Vanessa, para falar um pouco em dialética, a unidade da negação da negação. Os Estados Unidos se reafirma culturalmente. Os Estados Unidos gera ideias novas. Eu lembro que quando um irmão meu quis fazer uma pós-graduação fora do Brasil, o meu pai, que era muito ligado ao grupo francês da Léone Bourdelle e do Jacques Genedier, pediu informações e opinião. E a resposta que veio de lá, que fui eu que recebi, disse: não, vá para os Estados Unidos, que ainda continua criando e recriando ideias. A França está parada. Então, eu vejo nos Estados Unidos um potencial incrível para o mundo globalizado da geração de ideias. Agora, o domínio absoluto do capital é uma coisa do diabo, né? Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus 6, 24. E Mamon, na Bíblia, eu tenho repetido insistentemente isso, não é um Deus, não é um diabo. Mamon, em hebraico, quer dizer dinheiro. O dinheiro não pode dominar a sociedade. E as encíclicas, os documentos papais têm dito isso. O dinheiro é importante para gerar tecnologia nova, para produzir, mas o dinheiro não pode comandar o mundo. O mundo tem que ser comandado pelas pessoas, pela sua aventura de vida, pelo seu desejo de viver numa sociedade mais justa, fraternidade e igualdade contra a barbárie do liberalismo econômico. Este tem que ser o mote da frente única. Requião, que pode assimilar tudo menos o liberalismo econômico. Ô, Requião, deixa eu resgatar o que você falou de início sobre a situação da forma como vive a família do presidente Lula. Eu quero voltar a isso, sabe por quê? Porque eu lembro, no auge da crise, quando o auge da crise da Dilma, e antes do auge, principalmente aí no sul do país, as pessoas acreditavam e achavam que o presidente Lula, que os filhos do presidente Lula eram os donos da JBS. Não, bando de ladrão, dono da JBS. Fazendas. Fazendas, ou seja, uma coisa assim,
assim que eles destruíram as esquerdas. Assim, eles colocaram um carimbo tão forte, mas tão forte, de corruptos na esquerda brasileira, que a gente precisa reconstruir. Então, deixo aqui a pergunta: cadê a riqueza? Cadê a JBS dos filhos do presidente Lula? Cadê as fazendas? Cadê tudo que disseram, que espalharam mentirosamente que ele tinha? Parece que na Argentina, viu, Lindbergh? Queria que você falasse sobre isso, Lindy. Na Argentina, parece que lá o efeito foi inverso. Porque lá também houve essa questão de muita denúncia. A Cristina mesmo, como disse o Lindbergh, responde a N processos, só não está presa porque é parlamentar, não é? Então lá aconteceu a mesma coisa, e só que lá o povo dizia o seguinte, ouvi isso de algumas pessoas, o povo dizia assim, olha, disse assim, mas vocês não disseram que esses peronistas eram corruptos? Disse, mas é melhor eles do que esse aí que está destruindo a vida da gente. Era isso, Lindbergh, que você ouvia? Deixa eu dar um debate aqui sobre corrupção, quando o debate antigo que fazem contra a Cristina Kirchner. A Cristina fez uma grande jogada ao escolher o Alberto Fernandes, porque ela unificou o peronismo. O peronismo estava muito rachado aqui. E ela conseguiu unificar todo o peronismo com o nome do Alberto Fernandes, que tinha sido chefe de gabinete do Néstor Kirchner, mas que tinha rompido, eles estavam afastados com o grupo da Cristina Kirchner. Você sabe que o Alberto Fernandes, inclusive, é uma das figuras aqui da Argentina mais próximas do Papa, né? Antes dele ser candidato, foi ele que levou Celso Amorim para ter uma conversa com o Papa para falar sobre o Lula, né? Então você veja como foi hábil. Era uma figura do peronismo, próximo do Papa, tinha sido chefe do gabinete do Néstor Kirchner e da Cristina, estava rompido, era de uma outra ala do peronismo, e eles conseguiram fazer uma construção que unificou todo mundo. E ela, como vice, assume a presidência do Senado. Assume a presidência do Senado. E tinha o risco aqui de fazerem o que fizeram com o Lula, com a Cristina, de prenderem a Cristina. A sorte é que ela era senadora, né? E o Lula podia ter sido senador, podia ter sido o que quisesse, a gente não teve essa preocupação, porque a direita, a forma que a direita está atuando na América Latina agora é utilizando o aparato da justiça, o lawfare, um departamento de justiça interferindo diretamente nas ações também aqui. Requião, vou contar uma coisa aqui para vocês. E eu quero finalizar, inclusive, o programa mais tarde, colocando o vídeo meu ontem aqui na apuração da Argentina. Tem que ler o superchat, Lindy, tem que ler o superchat. Tem que ler o superchat. Certo, mas então eu não estou podendo ler, Vanessa, vê aí, mas deixa eu contar essa história aqui. Depois da história eu conto. O peso dos Estados Unidos. Eu, em fevereiro de 2015, eu passei o carnaval na Argentina. Foi logo depois da vitória da Dilma. A Dilma ganhou em outubro. Logo depois de outubro, o PSDB começou a pedir recontagem de votos. Foi aquela dureza. A gente lembra o que foi aquele final do ano. Desestabilização da presidenta Dilma. Eu vim aqui para a Argentina. Aí estava tendo um comício, uma passeata, uma manifestação da direita que eu fui por curiosidade ver. Eram 400 mil pessoas nas ruas, Requião. Sabe por quê? Porque teve um procurador que chamava Nisman, que apareceu morto. Quem era esse procurador Nisman? Era o que investigava um atentado na AMIA, que é uma associação judaica da Argentina, onde explodiram uma bomba nos anos 90, mataram 85 pessoas. Esse era o procurador. Dias antes de ser morto, ele acusa Cristina Kirchner e o chanceler da Cristina de protegerem agentes iranianos. E aí começou a desestabilização da Cristina, depois da morte do Nisman, que deu na vitória do Macri. O que ficou provado dessa história, Requião? Nada. Não, primeiro do Nisman, nada. Mas ficou o Assange no Wikileaks. Ele divulga. Esse Nisman era completamente dirigido pela embaixada norte-americana aqui e pelo Mossad, né? Tem a transcrição das conversas, dos diálogos, né? E eu fiquei vendo, puxa, era uma interferência direta dos Estados Unidos aqui no processo argentino. Quando eu olhava para o Brasil, isso foi em fevereiro de 2015.
A primeira manifestação gigantesca contra Dilma foi 15 de março também de 2015. Também a Lava Jato, os Estados Unidos, o Departamento de Justiça. Então foi um processo aqui articulado, ao meu ver, não só na Argentina, mas em todo o continente, para implantar essas políticas neoliberais, né? Aqui na Argentina tem uma diferença com o Brasil, porque no Brasil o processo democrático foi completamente atingido. A gente não vive numa democracia, a gente está no estado de exceção, afastaram a Dilma, prenderam o Lula, elegeram o Bolsonaro. Aqui existe uma memória muito forte contra a ditadura militar. Aqui houve justiça de transição, Videla foi preso. Foi algo que não foi feito no Brasil, né? Mas eu acho essa questão muito importante, porque eu acho que o processo, tanto na Argentina quanto no Brasil, nesse último período, foi um processo articulado. E acrescenta isso as primaveras. Mas sim, o Lindbergh, sim. A Argentina tem, na direita, uma terrível e infame tradição antissemita, antijudaica. Os montoneiros eram um grupo de nacionalistas argentinos e violentamente antissemitas. Na minha juventude, eu participei de política latino-americana e, em determinado momento, tive uma certa proximidade com militantes dos montoneiros. O dia que eu verifiquei que eles realmente faziam uma campanha amalucada antissemita, eu me afastei definitivamente, não voltei a vê-lo nunca mais na vida. E essa coisa horrível existe na Argentina. Então, em cima desses movimentos e dessas bases, é que se montam a hostilidade, né? Agora, o antissemitismo da Argentina existe e é uma barbaridade. Agora, não posso acreditar. Eu conheci pessoalmente o Kirchner. A Cristina, não. Nunca estive com a Cristina, nunca conversei com ela. O Kirchner esteve, inclusive, nos visitando aqui no Paraná. Fizemos alguns churrascos de ovelha aí, com passagens muito engraçadas. Tomamos muito chopp e comemos muito carneiro juntos. Era um tipo interessantíssimo. O Cristo nunca havia saído da Argentina. Eu acho que a primeira viagem que ele fez na vida foi a convite do nosso ex-deputado federal Maurício Frui para conhecer o Paraná e comer aqui o famoso churrasco afrodisíaco que o Maurício oferecia aos seus amigos. Era um sujeito singular, mas o antissemitismo e a corrupção que se instala abre espaço também para a utilização da direita. Por isso, eu digo com o Lula, na minha opinião, é inocente e o processo dele tem que ser definitivamente arquivado, anulado. Mas imaginar que a Lava Jato não chegou a nenhum ladrão na política brasileira também é uma coisa a qual eu não me submeto. Muito ladrão. Sim, mas é o processo da Lava Jato. Nacional, nós três fomos senadores juntos. Nós sabemos o que é a corrupção do Congresso Nacional. Tudo bem, só que o processo da Lava Jato foi claramente instrumentalizado pelo Departamento de Justiça. Sem sombra de dúvida. Esse Moro é um psicopata. Esse Moro eu estou convencido, Vanessa. É um psicopata, é um cara que é frio, calculista ali, né? E é um sujeito que fez uma destruição nesse país. Em todo lugar do mundo, Requião, você preserva as empresas. Eu não acho que ele seja um psicopata, não. Ele serviu aos interesses geopolíticos norte-americanos. Ele é um sujeito mediano. Ele não é um bobão completo e não é um intelectual respeitável. Ele é um sujeito mediano. Intelectual. Claro que não é um intelectual, pelo amor de Deus. Ele é um mediano a serviço dos interesses americanos. Eu vejo o Moro hoje, não sei se isso é verdade ou não, mas pela consequência dos seus atos, como um operador da CIA. Eu queria só entrar no último ponto, Vanessa. Eu sei que passou do horário, a audiência está muito alta aqui. Eu tenho que ler o superchat, Lindbergh, senão a gente vai acabar perdendo. Deixa eu ler, depois você volta aí. Começamos aqui com a Júnia. A Júnia diz o seguinte, viu, Requião? Que ontem, no aniversário do presidente Lula, você foi pura emoção, e que ela estava lá em Belo Horizonte, e lá também o ato em defesa do presidente Lula também foi muito bonito e muito emocionante. Carlos Alberto Veloso Lopes, nos ajudando aqui, obrigada aí, Carlos Alberto. Ele diz o seguinte, a diferença entre Lula e os demais presidentes é que Lula não
seguia a opinião deles, ditava a política econômica sempre em defesa do Brasil e do seu povo. E aí segue o Carlos Alberto ainda, dizendo: Lula não é um político, é o maior estadista do século XX e XXI. Vai ser difícil encontrar outro Lula. Eu também acho que vai ser difícil aparecer outro, né? Com o tamanho do carisma e da liderança dele. Impressão digital, né? Aí é que, novamente, Carlos Alberto, com todo respeito, não existe isso de referendo revogatório, Requião. Diz que os contratos têm que ser analisados um a um. A esquerda não pode ser radical. Não. Esse cara deve ser de uma oposição semelhante à da Bachelet lá no Chile. E o Wilton Santos entra aqui dizendo que você tem que se filiar ao PCdoB. Olha, o Wilton, tem que se filiar ao PT. Eu tenho dito, Wilton, para ele que se filiar no PCdoB, nos ajudar a construir um grande partido aí no Paraná, para andar de volta. Vanessa, vai, Lindbergh. Do Requião, é PT, Vanessa. Sou filiado ao PMDB, sou filiado número 1 do PMDB do Paraná. Ao PMDB, que se dizia no seu estatuto e no seu programa ser o partido das classes populares, desligados dos interesses do grande capital, partido das mulheres, dos funcionários públicos, das minorias étnicas. Esse é o PMDB no qual eu me filiei. E quando alguém me pergunta por que você não sai, eu digo: então deveria sair do Brasil também, porque o Bolsonaro é presidente da República. Não tem sentido isso. Agora, é evidente que eu acho que o PMDB está num caminho muito difícil. O novo Diretório Nacional incorporou o Jucá, aquelas ideias liberais, aquela coisa toda que fizeram, as acusações se somam, não são resolvidas, porque a Lava Jato serve apenas para perseguir progressistas e nacionalistas. Nada tem a ver com o combate à corrupção. Mas vamos ver no ano que vem como é que a política se transforma. Eu acredito que mobilização popular muda a opinião do Congresso Nacional. Perfeito. Veja a briga que está dentro do PSL e das bases do Bolsonaro no Congresso. Como é que disse o Queiroz? Tem uma pica do tamanho do meteoro atrás de nós. Essa pica está atrás deles mesmo, todos eles. Meteórica pica perseguindo o Bolsonaro. Não sou eu que digo isso. Eu estou simplesmente citando o grande líder da revolução bolsonarista, que é o Queiroz. É verdade. Isso aí foi anunciado pela Folha de São Paulo. Esse áudio, que com certeza está sendo vazado por eles. A partir daquela briga no PSL. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Está sendo vazado por eles, ou Lindbergh. Eles serão vazados pelo Lindbergh. Fala, Vanessa. Olha, são 13h08. Eu só queria uma coisa, eu quero entrar só na última polêmica aqui, que é uma polêmica que tem a ver com o Brasil. Eu vendo a eleição aqui toda na Argentina, e a Cristina Kirchner batendo o tempo todo no neoliberalismo, na falta de empregos, na miséria. E eu lembrei desse debate no Brasil, sobre frente ampla, frente democrática, o que fazer. Alguns querendo dizer que aquele caminho daquele ato que teve em São Paulo, direitos já, com Fernando Henrique, com Alckmin, com isso, com aquilo. Gente, eu estou convencido de uma coisa. A frente que a gente tem que construir no Brasil é a frente contra o neoliberalismo. Exatamente. É falar da vida do povo. É a geringonça portuguesa. Uma frente dita democrática, e a gente não fale da reforma da Previdência. Lindbergh. Da política econômica. Lindbergh. Não fale da liberdade do Lula. Então, eu sou da seguinte tese. Eu defendo a frente mais ampla possível contra o neoliberalismo. Venham todos, mas contra... É aqui que nós vamos decidir o futuro do país, Vanessa. Eu sei, e você sabe da minha opinião, que eu concordo com isso. Eu apenas digo o seguinte, que aquela frente que fez aquele ato, aliás, só fez aquilo e nunca mais fez nada, né? Nunca mais fez absolutamente nada. Aquela frente que fez aquele ato, que inclusive foi construída com alguns militantes do PT, ela foi destoada, é o que eu ouvi falar, e era uma frente de defesa da democracia, e só isso. E nada mais do que isso, porque eu sei que muita gente que está lá
estava bacana, belo, bonito no ato, depois vai para o Congresso e vota contra o povo, vota junto com o Bolsonaro. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que a nossa saída é isso, é a gente ampliar com aqueles que pensam como nós, que nós temos que derrotar o neoliberalismo, porque é isso que está arrasando o povo. Agora... Eu permito, então, já no quase encerramento do nosso programa. Sim. A frente se caracteriza por se opor a alguma coisa. O exemplo brasileiro de frente foi o PMDB do passado. PMDB, você sabe por quê? Éramos contra a ditadura militar. E todo mundo tinha um motivo para ser contra e se somava na frente. Partido político é outra coisa. O partido tem que propor políticas em todas as instâncias, do município ao Estado, à União, política externa e tudo mais. A Frente Portuguesa, que é um sucesso, que a direita chamou no seu início de geringonça, porque ela era estruturada em cima de partidos que tinham sido, na história de Portugal, adversários duros, dizia, uma geringonça, é impossível. A Frente Portuguesa se opõe ao liberalismo econômico e atende grandes demandas populares. Ela aumentou o salário mínimo, ela aumentou o salário dos aposentados, ela acabou com aquela história que não se pode investir mais do que se ganha, porque, afinal de contas, o crédito e o financiamento é uma das essências do capitalismo. E eles estão investindo deficitariamente em infraestrutura, retomando o círculo virtuoso do desenvolvimento econômico e derrotando a direita. Agora, Lindbergh, a nossa frente é contra o liberalismo econômico. Mas nós não podemos aceitar um liberal. Nós não podemos aceitar uma pessoa que diz que a frente não pode discutir as arbitrariedades cometidas no processo de condenação do Lula, mas não pode cometer mais arbitrariedade para julgar Fernando Henrique, o Aécio Neves, essa direitona toda. Então, primeiro a democratização, depois os partidos colocam as suas posições para que o povo decida como quer o Brasil, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista da nossa inserção no concerto das nações atuais do mundo. Agora, Vanessa, aquela frente de São Paulo, o pessoal me convidou para ir, não oficialmente, mas algumas pessoas aqui ligadas ao movimento, e eu disse que não ia porque eu não tinha smoking e não tinha mais traje social chique, porque era uma gozação aquilo, era frente pelo direito e fórum pela democracia, só gente muito chique, era uma piada aquilo. Passaram um vídeo do Fernando Henrique e convidaram o Rodrigo Maia, o Aécio Neves, esse pessoal todo, que é mais... A direita, o liberalismo econômico, os adeptos da barbárie estavam montando aquilo para livrar o próprio rabo deste, como diz o Queiroz, desta pica do tamanho de um cometa que está atrás deles. Ai. Lindbergh, olha aqui. Essa é altíssima nossa aqui, nós vamos ter que encerrar, né, Vanessa? Mas eu quero ler, antes de encerrar, quero ler a mensagem do Rogério Tomás Júnior. Obrigada, ele dá uma ajuda de R$200, viu, Lindbergh, para a gente. Deixa eu te contar, é uma fraude. Você sabe que o Rogério, ele é assessor, ele comanda a comunicação lá do PT na Câmara, e ele está na Argentina, está comigo. E está aqui, inclusive, do meu lado. E olha aí, ó. Olha aí, ó. Não é R$200, são 200 pesos, é uma fraude, R$13. E eu nem olhei, ali é verdade, eu nem olhei. Leia você então aí, Lindbergh. Ô, Rogério, um abraço para você, viu, Rogério? É uma fraude, lê aí, Rogério. Não, mas o Rogério está ótimo aqui, ele está dizendo o seguinte, que a gente está vivendo o Outubro Vermelho, vitórias da esquerda na Argentina, na Bolívia, em Portugal, vitórias pontuais na Colômbia, no Canadá. No Canadá o Trudeau se reelegeu, mas vai precisar do apoio da esquerda para poder governar, ou seja... E a Frente Ampla vai brigar para ganhar, certamente, lá no Uruguai, não é? No segundo turno, agora, em dezembro. Mas olha, Lindbergh e Requião, valeu, um abraço para vocês. Vanessa, eu tenho que fazer uma última intervenção. Se essa frente política que vai derrubar esse período do Bolsonaro for como quer um dos ouvintes que você leu aí, não radicalizar,
ela vai ser uma nova fase e, posteriormente, a direita vai ganhar de novo. Nós temos que cometer atos eficientes, não atos extremos de covardia, mas muito menos atos extremos de temeridade na visão aristotélica. Atos meios, atos eficientes, atos sustentáveis e modificadores da realidade. Mas a população está insatisfeita com a condução da economia no mundo, da prevalência do domínio absoluto do capital, do interesse geopolítico de alguns países na economia e na composição das suas forças armadas, e isso precisa mudar. Agora, se nós formos na moderação, vamos novamente ter o que tivemos no fim do período do PT e do lulismo. 20 centavos numa tarifa levanta o Brasil. Por quê? Porque faltou coragem de enfrentar o capital financeiro dos nossos governos. E eu posso dizer isso diante de vocês dois com toda a tranquilidade, porque a nós, no Senado Federal, não faltou coragem. Nós estávamos numa posição crítica, cobrando mudanças. E vocês lembram que no fim desse processo, a nossa Dilma tinha assumido um compromisso de uma reformulação completa da economia e de um plebiscito que ela poderia convocar. Então, minha gente, nós estávamos no caminho, mas não é o caminho da frouxidão, não é o caminho de ceder por algum dinheiro uma base em Alcântara, não é o caminho da desistência da defesa do processo civilizatório, não é o caminho que cede espaço à barbárie, porque o povo insatisfeito reabre espaço para a direita novamente. É por aí, minha gente. Vanessa, inclusive, senão, o cometa nos pega. Vanessa, aqui eu quero agradecer a vocês. Tem um superchat do Carlos Alberto Veloso aí também, viu, Vanessa? Depois dialoga com o Requião, porque ele não quer o isolamento do PT e tal. Eu quero agradecer a todos. E eu queria que vocês vissem aí, John, o vídeo meu ontem, no início da apuração. Ontem teve um problema na internet aqui, era difícil acessar, eu queria transmitir ao vivo, não consegui. Então a gente sai agora e fica o vídeo, Lindbergh? A gente vai sair agora, vai ficar o vídeo, dizer que a eleição no Uruguai, Requião, não foi boa, né? O candidato Daniel Martínez, nosso prefeito de Montevidéu, teve 39%, só que o Lacage Pou, que é o candidato da centro-direita lá, teve 29%, só que o Partido Colorado teve 12%, e tem lá um candidato, que é um candidato militar, que teve 10%. General, ex-comandante das Forças Armadas Uruguaias. O general. E então, o segundo turno está dando... complicada no segundo turno. Tem projeção dando à direita ganhando de 48 a 43, ou seja, não está perdido. Não. Tem muita coisa para acontecer. Como está acontecendo essa virada na América Latina aqui, a eleição na Argentina ontem, Alberto Fernandes, tem a posse no dia 10. Tudo isso ajuda a construir um cenário para tentar brigar. Mas a eleição no Uruguai não foi uma eleição boa, já era esperado. Mas nos últimos dias a Frente Ampla estava subindo, tinha gente que achava que podia chegar a 44%. 39% é insuficiente, vamos ter que brigar, porque na esteira da vitória do Evo Morales, da Argentina, do Levante do Povo do Equador e do povo do Chile, é muito importante a vitória no Uruguai. Dizer que o Mujica foi eleito o senador mais votado do Uruguai, e o Mujica vai assumir novamente como senador. Qual foi a votação do Mujica? 200 e poucos mil votos. 280 mil. No Brasil não seria nada para um senador, né? Não, eu quando fui eleito senador, a primeira votação, eu tive 4 milhões e 200 mil. No Uruguai é mais de 10% dos votos. Agora, no Uruguai, porque o Uruguai é o tamanho do país, né? Percentuais, você não tem valor percentual? Como? Percentual que ele alcançou, Mujica? Eu não sei, porque ele deve ter sido eleito por Montevidéu, né? Deve ter essa divisão, mas significa mais de 10% dos votos nacionais. Sim, mas ele foi eleito senador pelos votos de Montevidéu. Mas Montevidéu é quase que o Uruguai inteiro. A população do Uruguai está radicada em Montevidéu. No interior não mora ninguém. Gente, vamos lá.
Eu estou aqui na Argentina, vou agora no parlamento, tenho encontro com vários deputados, senadores aqui. Há uma preocupação muito grande, Requião, com um tema que é muito caro para você. A ameaça do Bolsonaro, mas não podemos discutir isso aqui agora, de acabar com o Mercosul. Pois é. Trazer um prejuízo. Bolsonaro, meteoro. Vamos combinar nós três aqui de fazermos um programa desse no segundo turno em Montevidéu. Ah, vamos lá, deixa eu ir, vamos embora, gente. Por conta desses supercheques de vocês. Valeu. Valeu. Bota o vídeo, Joe. Tchau aí, moçada. Obrigada, gente. Valeu, minha gente. Porque es muy importante que con estos resultados podamos terminar el juicio y la contienda en paz. Isso aqui é uma vitória histórica. Hola, Cristian García de Canal 9 para Mariano Recalde. Hablabas de un triunfo contundente, una elección histórica en la ciudad de Buenos Aires. Al hablar de contundencia, se habla de un triunfo en primera vuelta y en la As ciudad de pessoas Buenos estão Aires chegando. un balotaje. Hoje, volto a dizer, a Cristina Como ustedes Kirchner, no podemos dar números, pero isso que ela fez em Mar como del ya se Plata, anticipó, estamos en ela condición de disse afirmar nunca que mais la diferencia ao respecto de neoliberalismo. las PASO E hoje o se va Alberto a ampliar Fernandes, y en la ciudad de Buenos Aires estamos esperando los resultados porque tenemos el escenario abierto todavía. na província. ¿Qué tal, Francisco? Te acá para Cristina Rodríguez. No sé si tuvieron la oportunidad de ver el tweet de Guillermo Dietrich, la declaración del presidente de Marcos Peña. ¿Sienten que Yo creo que es una Aqui saiu o resultado da elección con província de Buenos resultados Aires. tan Um contundentes resultado muito bom. en beneficio de las mayorías populares y de este frente de todos, que no vamos a entrar en ninguna provocación ni nada va a poder turbar este día histórico donde el pueblo se expresa en libertad, son 36 años de democracia, logramos este triunfo que hasta las 9 esperar, pero que se siente en todas las provincias y especialmente en mi provincia, la provincia de Buenos Aires, con Axel y Verónica, así que bueno, estamos en ese camino, no hay nada que pueda turbar este día de felicidad. Muchas gracias. Estou falando do resultado da província de Buenos Aires, onde os peronistas também ganharam a eleição. E, pessoal, e hoje o Alberto Fernandes falou do Lula no dia da eleição, tirou uma foto com os assessores, fazendo o L de Lula, dizendo, cumprimentando o Lula pelo aniversário, dizendo que quer ver o presidente Lula em breve. Olha, pessoal, não é uma sacudida em toda a América Latina que está acontecendo. Essa vitória é importantíssima. Há 4 anos atrás diziam que Macri era um príncipe do neoliberalismo, que anunciavam uma nova era para a América Latina como um todo. E a gente está vendo que depois de 4 anos, o povo decide no turno pela derrota do Macri e pela derrota do projeto neoliberal. Eu já falei, não canso de repetir. A Cristina Kirchner, olha como os argentinos cantam. Nós vamos volver, nós vamos voltar. E é uma vitória fantástica. E eu já repeti para vocês, é o que Cristina Kirchner falou. Nunca mais ao neoliberalismo. Nunca mais ao neoliberalismo. E agora a nossa luta pela liberdade do presidente Lula. Hoje, que é o seu aniversário, o Alberto Fernandes falou hoje do presidente Lula. A gente fez aqui na Argentina um ato bacana, no Obelisco, tiramos uma foto, juntamos várias pessoas, estava aqui a delegação brasileira, Celso Amorim, Manuela Dávila, Mercadante, Humberto Costa, eu estava o filho do Lula, o Fábio, estava o neto dele, o Thiago. Então, pessoal, a gente vai estar acompanhando, eu vou estar divulgando esses resultados aqui da apuração. As pessoas estão vindo para cá, para as ruas. Hoje é um dia de festa aqui na Argentina, muita esperança com o Alberto Fernandes. Então, sinceramente, esse cara foi muito digno com o Lula, com tudo, foi visitar Lula em Curitiba. E olha, pessoal, é um contexto de virada na América Latina, de virada mesmo. O que aconteceu no Equador, no Chile, as mobilizações. Agora essa vitória aqui, a vitória da Frente Ampla hoje no Uruguai, a vitória do Maurício Macri. Aqui estão falando do Macri.
Mauricio Macri, la puta que te parió, qué parado, qué parado. Mauricio Macri, la puta que te parió, qué parado. Pessoal, a gente tem que aprender muito com essa coisa argentina, com essas músicas, com essa mobilização argentina. Eu estou indo ali, vou encerrar agora essa transmissão. Daqui a pouco a gente volta, dando os resultados da apuração também. Estou falando aqui muito da festa, porque de fato é uma festa contagiante. E o presidente Lula disse para os argentinos aqui, né? Se quisessem dar um presente de aniversário para ele, que dessem com a vitória de Alberto Fernandes, né? É isso aí, pessoal. A América Latina em transformação, em mudanças. Eu não tenho dúvidas de afirmar. Lula livre! Valeu, meu irmão! Lula livre! Cara, o prestígio de Lula aqui é incrível. Tem gente dizendo que o Lula vindo na posse do Alberto Fernandes aqui na Argentina seria uma loucura, seriam milhões de pessoas nas ruas. O Lula é de fato uma grande referência aqui. E tanto a Cristina como o Alberto Fernandes foram muito firmes na defesa do presidente Lula. É a América Latina em transformação, resistindo ao neoliberalismo, derrota do neoliberalismo aqui na Argentina, no Uruguai, na Bolívia, o levante do povo do Equador e do Chile. E esses ventos vão chegar no Brasil e a luta pela liberdade do presidente Lula mostra-se central. Pessoal, até daqui a pouco. Lula livre! Valeu! Aniversário do falecimento do Mestre também hoje. Obrigado! Até daqui a pouco, pessoal.